Olá, tudo bem? Eu sou o terapeuta Valdir Soares e hoje eu vou falar sobre um tema que muitas pessoas me pedem, um assunto extremamente profundo, delicado e também, infelizmente, muito comum. A dependência emocional em relacionamentos com pessoas narcisistas. Bom, se você ainda não me conhece, aqui no canal eu procuro sempre trazer conteúdos de uma forma bem simplificada, tá? Uma linguagem simples, acessível e direta, para que qualquer pessoa que esteja buscando aí uma ajuda, uma boa palavra, possa entender, tá? Entender, refletir e também se fortalecer emocionalmente, tá certo? Bom, eu já aproveito também para te convidar a se inscrever no canal, deixar seu comentário e se esse tema falar com você, é claro, se você que está passando por isso ou conhece alguém que está passando por isso e precisa de apoio, dá uma olhadinha na descrição, tá? Lá você vai encontrar informações sobre a nossa terapia, tá? E também sobre o nosso programa Transformação Águia, ok? Bom, vamos começar aqui de forma bem direta, para que você consiga entender, né, como é que você pode sair dessa situação. Bom, uma pergunta que eu ouço com frequência é, olha só, por que alguém que sofre tanto em um relacionamento com um narcisista simplesmente não vai embora? Eu sei que muitas pessoas se perguntam isso. Parece uma escolha óbvia, né? Mas a resposta é um pouco mais complexa, certo? E antes de entender o porquê, a gente precisa entender o que está por trás disso, certo? Então preste bem atenção. Primeiro vamos falar um pouquinho da dependência emocional. O que é dependência emocional? A dependência emocional é um padrão psicológico em que a pessoa, ela se sente, ela sente que precisa do outro para se sentir amada, valorizada ou segura. Ela também é uma pessoa que desenvolve um medo profundo de rejeição, de abandono e também de solidão. É o tipo de pessoa que anula suas próprias vontades, necessidades e limites para agradar a pessoa que está com ela. Muitas vezes ela tolera abusos, desrespeito ou relações tóxicas por acreditar que não conseguiria viver sozinho ou sozinha. Só para você entender essa questão de dependência emocional, em resumo, ela entrega 100% do seu poder, das suas decisões e do seu bem-estar emocional para outra pessoa. E por que ela faz isso? Eu já vou te explicar, tá? Mas antes, nós precisamos entender a outra parte, a outra metade dessa equação, certo? O que é uma pessoa narcisista? Bom, o narcisismo, tá? Também é um padrão comportamental e emocional que pode se manifestar da seguinte maneira. Pode ser uma pessoa, aliás, é uma pessoa que tem necessidade constante de atenção, que quer estar sempre no centro das atenções. Ela se incomoda quando não recebe reconhecimento. É uma pessoa que tem a autoestima inflada, mas extremamente frágil, tá? Ela parece uma pessoa confiante, mas ela não lida bem com críticas. Ela fica o tempo todo se sentindo ameaçada com muita facilidade, mesmo que não demonstre. Ela tem falta de empatia, ou seja, ela não se coloca no lugar do outro, tá? Ela tem dificuldade em reconhecer que machucou alguém. E principalmente, é uma pessoa que trabalha muito bem a manipulação e o controle. Ela usa a culpa, distorce a realidade, tá? Provoca um silêncio punitivo e até chantagem emocional. Essa pessoa também, ela traz uma confusão mental para outra, tá? Porque ela joga muito com as emoções.
Inclusive, né, ela explora emocionalmente a outra. Ela usa ferramentas para alcançar seus próprios objetivos, certo? Então, ela não vê o outro. Tudo gira em torno dela, tá? Então, ela meio que se torna alguém que conquista, sabe manipular, certo? Mas no final das contas, tem relacionamentos superficiais. No começo parece uma pessoa encantadora, uma pessoa carismática, apaixonante, mas depois que ela consegue o que ela quer, quando ela se torna dono daquilo, controladora, ela se revela uma pessoa fria, egoísta, tá? E emocionalmente abusiva, ok? Então, quando ela encontra uma pessoa com dependência emocional, né, unindo a dependência emocional com alguém narcisista, pronto, é a fórmula, é a receita para um ciclo tóxico, um relacionamento tóxico. Muitas vezes invisível para quem está dentro, mas por outro lado, devastador para a autoestima e saúde emocional daqueles que submetem a uma pessoa narcisista. Nos próximos minutos, tá, eu vou te ajudar a entender como esse ciclo se forma. Porque é tão difícil sair dele, tá? E o que você pode começar a fazer ainda hoje para recuperar sua liberdade emocional, ok? Então acompanhe o vídeo até o final. Bom, nós temos de um lado uma pessoa extremamente passiva e do outro uma pessoa altamente dominante e controladora, ok? O resultado, como eu falei aqui, um relacionamento tóxico que aos poucos ele acaba com a inteligência emocional, com a estrutura emocional da pessoa dependente emocional, certo? Então, você precisa entender alguns pontos bem específicos que eu vou falar aqui para que você consiga, você que está passando por isso, consiga se organizar e sair dessa estrutura, ok? Bom, quando nós temos um problema, quase sempre também já temos a solução. Preste bem atenção nisso. O problema é que muitas vezes a gente não consegue acessar essa solução. Sabe por quê? Porque estamos presos a traumas e paradigmas lá no inconsciente. Coisas que muitas vezes vêm da infância, da criação, da cultura familiar. Eu vou listar aqui algumas coisas do que eu estou falando aqui para você entender. Vou dar exemplos práticos do que muitas vezes o seu inconsciente aponta para você, te deixando com medo e sem reação. Por exemplo, frases do tipo: na minha família ninguém nunca se separou. Se eu fizer isso, todo mundo vai me julgar. O que será dos meus filhos? Será que eu vou conseguir viver sozinho, sozinha? Eu sou totalmente dependente dele, sou totalmente dependente dela. Veja, esses pensamentos não são frescuras ou fraqueza. Preste bem atenção. Eles são algemas emocionais que o narcisista sabe muito bem usar para manter o controle da pessoa. Certo? Ele sabe disso, ele conhece isso. Então, viver com um narcisista é como estar num labirinto sem saída. Por quê? Porque você olha para todos os lados e só vê muros, só vê barreira. E por que isso acontece? Porque, como eu disse, você entregou a chave da sua vida para outra pessoa. E essa pessoa está cuidando muito bem do que você pode ou não fazer. Você deu direito a esta pessoa de dizer o que você vale, o que você pode ou não fazer, quem você é. Só ouça isso, certo? Deixa eu dizer algo com muito carinho, mas com firmeza. Você não tem culpa. Não tem. Mas também, tá? E também não deve se culpar, ok? Culpa não resolve, não liberta, não cura. Então, não se culpe, ok? O que você precisa agora é resgatar a sua autoestima. Esse é o ponto de partida. Preste bem atenção. Você precisa lembrar quem você é. E eu lembro para você. Você é a pessoa mais importante da sua vida. E entenda, isso não é egoísmo. É sobrevivência emocional.
Isso é valorização pessoal. Agora talvez você pense o seguinte: mas como eu não percebi isto antes? Como eu caí nesse relacionamento? A resposta é simples. Nos 2 primeiros anos de qualquer relacionamento, a gente vive a fase da paixão. E a paixão, preste bem atenção, é a cegueira emocional. Você não vê os defeitos, ou se vê, não dá importância. Depois que a paixão passa, aí sim nasce o amor maduro, ou a verdade. Olha só, é nesse momento que muitas pessoas viram reféns das próprias crenças, antes mesmo de serem reféns do outro. Preste atenção, porque eu falei para você, muitas acreditam que não pode separar, que são dependentes disso e daquilo, e ficam presas num relacionamento que ela sabe que não é para ela, certo? São relacionamentos muitas vezes que você não percebeu lá na infância. Talvez você teve um pai, uma mãe ou alguém muito próximo com traços narcisistas, certo? Talvez você não percebeu, porque você aprendeu que amor é quando você agrada o outro, ou que amor é quando você merece. Amor é quando você se anula, quando você na verdade faz o outro feliz. Você, por exemplo, pode ter idolatrado pessoas por fora sem conhecer o que havia por dentro. Talvez você se encantou com uma imagem pronta, com uma pessoa, por exemplo, que parecia inteligente, decidida, carismática, mas que na verdade era também uma pessoa controladora, uma pessoa manipuladora, um narcisista, uma pessoa que usa do abuso emocional. Talvez você até achou que a pessoa era totalmente correta, mas na sua vida particular, talvez fosse esse tipo de pessoa. Olha só, todo narcisista sabe encantar e no momento certo assumir o controle total e tiram o seu. Isso é ponto, certo? Ok. Mas, por exemplo, no programa Transformação Águia, e a gente foca muito na questão, tá, da solução e não do problema, porque todo paradigma, toda a crença, ele traz para você o problema, ele leva você para o problema. Então entenda, por pior que seja a sua situação hoje, tem solução, ok? E você sabe qual é a solução, ok? Você pode não estar assim com força para isso, mas calma, eu vou fazer o meu melhor aqui nesse vídeo aqui para abrir teus olhos e para que você comece a dar os seus primeiros passos, ok? Então olha só, entenda, a mudança depende de você, ok? Lembre disso, a mudança depende de cada um de nós. Eu sou responsável pela minha vida, você é responsável pela sua vida. Agora, eu quero que você imagine essa situação, tá? Porque a gente vai trabalhar com ela para você talvez se identificar e conseguir traçar aí algumas metas. Imagina uma mulher casada com um narcisista há mais de 10 anos. Imagina que ela tem um filho de 9 anos, certo? Imagine também que ela é totalmente dependente financeira dele. Ela perdeu contato com a família, com os amigos e com a sua própria essência, ok? É isso que geralmente acontece com a pessoa dependente emocional e que está casada com um narcisista, tá? Então você se sente insegura, você se sente sozinha, sem direção, ok? Pare agora, respire um pouquinho e escuta o que eu vou dizer para você. Você está aqui assistindo este vídeo. Isso já mostra que algo dentro de você quer viver, que você acredita que há uma saída. Talvez você esteja com medo, talvez com dúvida, mas você sabe que pode e sabe que isso muda tudo. Essa pequena faísca que tem dentro de você agora, procurando saber mais para tomar uma decisão, para tomar o primeiro passo, é importantíssimo. Você tem poder, existe força em você, mesmo que você esteja machucada hoje ou até adormecida, tá? Eu quero que você entenda, meu papel aqui ou no programa Transformação Águia não é julgar ninguém, certo?
É estender a mão e te mostrar que há um caminho, ok? E esse caminho começa com o autoconhecimento, apoio certo e pequenas ações diárias. Pois bem, você está aqui. Você está buscando conhecimento. Agora é a questão de se você pode, claro, buscar por uma ajuda profissional, tá? Você pode ir no link aqui e realmente ter uma ajuda mais direcionada para o seu problema. Se não é o seu momento ainda, calma, continua assistindo o vídeo e vai intensificando a sua atenção para aquilo que eu estou falando aqui. O primeiro passo sempre vai ser fortalecer a sua mente. Você está aqui, você sabe o que você quer, certo? Fortalecer a mente é ganhar consciência, clareza, inteligência emocional. Continue, vá buscando mais, ok? Se você, sem isso aqui, a pessoa fica continuando vivendo no automático. Ela fica refém de pensamentos, tá? Acaba voltando no vitimismo, na culpa, nos medos, ok? De coisas que muitas vezes nem são nossos, tá? Foram herdados dos pais, daquela convivência que a gente tinha na infância, ok? Bom, eu vou te dar dicas aqui, mas eu quero que você entenda, eu não conheço sua história completa. E essas dicas partem do princípio geral, ok? Então é importante você agir com equilíbrio e, se puder, observe com mais consciência o comportamento da pessoa com quem você convive. Observe, certo? O segundo passo é você resgatar, como eu falei aqui, a sua autoestima. Então você busca por conhecimento e resgata a sua autoestima. Faça algo por você, algo que você parou de fazer há muito tempo. Talvez pintar, caminhar, escrever, ouvir a música, arrumar o cabelo. Faça alguma coisa que lembre que você é alguém de valor, com vontades próprias, com identidade. Isso é muito importante. Isso pode ser algo pequeno no começo, mas é o começo da sua autonomia. Você começa a perceber quem você é, mesmo com uma ação simples. Então faça isso, certo? Vamos para um terceiro passo. Busque um ponto de apoio estratégico, certo? Olha só, para algumas pessoas esse ponto de apoio pode ser a família. Para outras pode ser uma amizade, certo? Uma rede de suporte online, pode ser uma igreja, um grupo de mulheres, um grupo de homens, não sei. Busque um apoio, certo? Alguém que possa estender a mão para você nesse momento. Você precisa entender que você tem que ter um ponto de referência, principalmente se você tem filhos, certo? E é claro, se você tem filhos, é importante que ao mesmo tempo você já tenha um bom suporte jurídico para te orientar da melhor forma com a questão de filhos, certo? Então vai percebendo que há uma estrutura para você entender que você não precisa carregar tudo isso sozinha ou sozinho. Quarto, conquiste a sua independência financeira. Você não precisa de um emprego formal agora, tá? Eu sei que existe na internet diversas formas de começar a gerar renda online, certo? Mesmo com um filho em casa, é possível. Eu sei que também tem a questão de escola, tempo limitado, mas você pode aí, por exemplo, optar por venda de produtos digitais, certo? Talvez um artesanato que pareça para outra pessoa que você está apenas fazendo um hobby. Redação, digitação, sempre há alguma coisa que fecha com aquilo que você tem alguma habilidade. Não se subestime, certo? Você pode sim dar grandes passos, começando por passos pequenos. Você pode começar com 1 hora por dia fazendo isso e aos poucos crescer e ganhar a tão sonhada liberdade, ok? Vejam, é alguns passos importantes, mas que você precisa caminhar. E eu sei que muitas vezes parece impossível, tá? Mas não existe uma solução mágica. É um passo de cada vez. É preciso começar. É preciso olhar o próximo passo, não a chegada, só o próximo passo. Se você escolher viver como vítima, você vai acabar acreditando que a sua única opção é continuar onde está. E não é. Eu posso dizer para ti com toda certeza que não é. Quando você dá esses 4 passos que eu falei para você, você na verdade está fortalecendo o poder que há em você. E se você tem acompanhado os vídeos no canal aqui, você sabe muito bem que se você está buscando conhecimento,
você está desperto. Você sabe que Deus está dentro de você. E Deus não é Deus de mentira. Deus está te mostrando que o teu sonho é possível, que você pode fazer exatamente qualquer coisa. Eu sei que muitas vezes dá vontade de entrar, bater na porta, chutar a porta com tudo, mas às vezes não dá para mudar tudo de uma vez. Você talvez esteja fragilizado emocionalmente e você precisa primeiro ganhar um pouco de força interna, tá? E essa força vem com o tempo, com passos, com clareza mental, com mais conhecimento, com habilidade de reconhecer, certo? Alguns padrões e saber lidar com isso. Isso é inteligência emocional. E eu sei, tá? Eu sei que sozinho, sozinha, muitas vezes é difícil. Por isso, nós temos aqui a questão, né, da terapia, temos aqui o programa Transformação Águia, que atende pessoas, né, que estão passando por isso. Elas escolhem o melhor plano ali e conseguem se adequar para a ajuda. Mas eu também sei que nem todo mundo dispõe disso, certo? E eu continuo falando para você. O que você precisa, de forma essencial, o primeiro passo é continuar ganhando conhecimento, buscando realmente interpretar ações, tá? E conhecendo quem está com você, para que você monte aí o resgate de quem você é. Porque eu volto a falar para você, você não é o que disseram que você é. Você não é o que você sofreu. Você é Deus. E Deus sabe todas as coisas. Inclusive, a força que está dentro de você. Porque se Ele está em você, você tem ideia da força que você tem? A dependência emocional, ela nasce da falta de referência interna, tá? Do desconhecimento desse poder. Nós, desde pequenos, nós aprendemos que para sermos amados, nós precisamos ser aceitos pelos outros. Então aí, é claro, a gente fica buscando validação, aprovação, carinho, tudo sempre fora, tudo sempre nos outros. E aí, se a gente dá o azar de encontrar um narcisista que oferece tudo isso, né, de forma teatral no começo, é como se o quebra-cabeça fechasse. Mas é um encaixe tóxico. Então não se culpe se isso aconteceu com você. Não se culpe. Você não consegue sair do lugar se viver na culpa, tá? Porque o narcisista sabe muito bem com o que ele está lidando. Ele te elogia para depois te calar, tá? Ele te levanta muitas vezes só para te manter dependente. Você sabe o que eu estou falando, certo? E aqui vai uma dica de ouro para quem não começou ainda, tá? Para quem está no novo relacionamento. É sempre bom avisar, né? Ao entrar no novo relacionamento, jamais critique a sua família. Mesmo que ela tenha falta com você, mesmo que ela não tenha sido perfeita com você. Porque quando você critica a sua família, quando você faz isso, você entrega ao outro o poder de ser a sua única referência. E quem tem todo o poder passa a te controlar. Então não perca tempo falando mal da sua família. Fale de você, certo? Sem deixar claro muitas vezes suas dúvidas, suas carências, tá? E se você está nesse ciclo com alguém narcisista, vou relembrar alguns passos aqui para você. Olha só. 1. Resgate a sua autoestima, ok? É importante. Cuide de você e também continue buscando conhecimento. 2. Observe e entenda o comportamento do outro. Isso vai ser importante para você montar a sua estratégia. 3. Identifique o que você precisa para a sua independência. Apoio, lugar, renda, tá? E crie 4. Crie metas reais. Comece a visualizar seu futuro fora desse ciclo, certo? Visualizar é importante. Imaginar é importante. Talvez você precise se tornar um ator, uma atriz em tempo temporário, certo? Você vai visualizar o fim da história e interpretar o seu papel até que isso se torne realidade, tá? Mas lembre-se, não confunda as coisas, tá? É uma atuação estratégica, não uma ilusão, porque
uma das maiores armadilhas que muitas pessoas caem é o seguinte: elas começam a atuar porque querem o objetivo, aí são iludidas novamente por uma mudança estratégica do narcisista e acabam apenas repetindo o ciclo. Então tenha convicção, saiba o que você quer, saiba o que você quer e não deixe que ninguém mude isso, porque talvez seja isso que está mantendo você nesse ciclo, certo? Então assim, você não precisa mudar nada agora, você apenas precisa começar passo a passo. Você precisa primeiro fortalecer sua mente, sua estrutura, tá? E já começar a criar essa nova realidade. Lembro para você, não se trata de ganhar coragem, não se trata de uma decisão diária, certo? Eu estou falando para você apenas de começar agora. Pequenos passos, certo? Porque esses pequenos passos vão agregar você amor próprio, vão agregar coragem, vão agregar determinação, certo? Tudo isso somatizado ao que você já tem adormecido e que vai despertar com força total e vai fazer você tomar a melhor direção para resolver de uma vez por todas a sua vida. Eu de coração espero que você encare essas dicas como uma oportunidade, porque vai funcionar se você seguir os passos que eu falei, certo? Lembrando sempre que é sempre bom numa guerra, né, a gente conhecer quem é o nosso oponente. Então, trabalhe isso também. Eu espero, novamente, que este vídeo te ajude, tenho certeza que sim, mas espero que você entenda o que eu falei aqui. E eu peço para você, com muita gratidão, que deixe seu comentário se te ajudou de alguma forma, certo? E eu repito sempre, esse canal existe porque você faz ele crescer. Gratidão. E se você quiser agendar uma sessão comigo, saber a questão de valores, tá? Conhecer um pouquinho mais sobre a Transformação Águia, na página aqui embaixo, no link da descrição, você tem informações do meu WhatsApp, tá, pessoal? Você tem aqui a tabela de preços, tudo isso para você realmente saber que isso é algo sério e é algo para transformar de uma vez por todas a sua vida, porque você merece ser feliz agora e sempre.